Em 2000, eu conversava, entrevistando o cineasta Cacá Diegues, quando ele filmava Deus é Brasileiro, pelo estado do Tocantins e pelo país, pelo Nordeste brasileiro. Ele me dizia que o maior problema, um dos maiores problemas, entraves que tinha para filmar, para produzir um filme, era a produção e a vontade política, evidentemente, né, dos empresários para patrocinar, empresários e poder público para patrocinar o cinema no Brasil, que concorria a uma concorrência desleal com o cinema norte-americano, por exemplo. Depois de longo tempo aqui no Tocantins, como estou dizendo, em 2 décadas, o Tocantins cedia, nesses dias aqui, o lançamento do documentário Ayrton Senna Meninices, um documentário produzido aí por um grande escritor tocantinense, jornalista, e dirigido pelo ator e diretor Vicentini, da Globo, do SBT e de várias produções. Temos o prazer de receber o Vicentini. Bom dia, Vicentini. Bom dia, é um prazer estar contigo. Bela sacada essa que você achou do Cacá, porque o problema do investimento no cinema brasileiro é muito sério. Nos Estados Unidos, o cinema, aliás, no mundo inteiro, o cinema é indústria. No Brasil ainda continuam insistindo que o cinema seja arte. O cinema é indústria do entretenimento, a 7ª arte. E isso demanda muito investimento. E esse filme que nós estamos fazendo, ele deu muita dificuldade para conseguir levantar os recursos dos patrocinadores Cristália, LEP, uma metalúrgica lá de São Paulo, e aqui depois a Autovias acabou dando uma cota pequena, mas contribuiu muito para a gente, e recursos que eu botei do bolso porque precisava fazer o trabalho. Quando eu encontrei o Goiânia Barbosa, ele me contou da ideia, me encantou porque eu tinha uma admiração muito grande. Eu tive 2 ídolos na minha vida. Charlie Chaplin, que regeu a base do meu trabalho, que eu também fui mímico, fui clown, fui palhaço, né? E ator, evidente, mas eu somei todas essas linguagens, dessa multiplicidade de linguagens, e o Ayrton. E eu tive o privilégio, inclusive, de dar uma volta com o Ayrton em Interlagos, do lançamento do carro Pointer, e depois eu comprei um só por conta disso. E o filme está aí, está pronto, foi lançado dia 14 passado em Taipas, para um público em praça pública, 1.200 pessoas mais ou menos, e uma coisa importante, a cidade nunca tinha recebido um filme longa-metragem, nunca tinha sido exibido uma película na cidade de Taipas. Depois fizemos a sequência de Anópolis, Almas, Natividade, Chapada de Natividade. Aliás, o Tocantins, de 139, só 3 cidades têm cinema. Então, acho que a necessidade do empresariado aqui, local, entender essa questão da necessidade, e até porque a lei de renúncia fiscal, ele não tira dinheiro do bolso. Há um equívoco muito grande com relação à questão das leis, porque a lei ela é fiscalizada pela Receita Federal, e ela é autorizada por técnicos especialistas, e você passa por um crivo muito grande para isso. Feito isso, quem patrocina é o empresariado. O empresário, na hora que ele vai pagar o imposto dele, ele tem direito a 4%, todo empresário, a 4% do que ele paga para a Receita Federal, de destinar isso para obras artísticas. Você falou que começou pela região, mostrar o filme pela região, né? O Senna, ele passou muito, era quando é criança, né? Pelo próprio título do doc, né? Meninices, né? Então, a infância dele, ele ia, né, pelo que você apurou na historiografia, ele passava era férias ali em Taipas, na fazenda de Taipas. Como era essa situação? Qual era o pai dele? Como é que era isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Ayrton Senna, esse nome só foi ser conhecido na Fórmula 1. Antes, ninguém sabia nem o nome dele. Era Silva. Era Becão ou Beco no kart. Becão aqui no interior. E o próprio pai dele chamava ele de Beco, a família chamava de Beco, mas os amigos de Becão. Becão? Ninguém sabia que o nome dele era Ayrton. Isso está no filme. Becão? Não se sabe. Uma das pessoas com quem eu conversei lá, mas não pude comprovar depois, é porque ele era ruim de bola. Então, ele dava canelada, talvez aí o Becão. O protagonismo do filme não é o Ayrton.
É o Becão. Não, é o povo da terra. Os amigos que conviveram com ele aqui e que contam as traquinagens dele aqui no sertão. Lá em Taipas, na fazenda, Dianópolis, aquela região toda ali, na atividade. Ele rodava com a moto dele ali por tudo quanto é lugar. O Ayrton é representado no filme pelo Rodrigo Dourado. Eu escrevi alguns textos e alguns textos foi dito pelo próprio Ayrton, publicado na imprensa durante a trajetória de vida dele. Eu fiz um levantamento minucioso da história dele. E o Rodrigo Dourado, que é um ator bastante conhecido, trabalhou aqui no SBT também, fez comigo Cúmplices de um Resgate, fez outras novelas no SBT. Ele representa o Ayrton. Então o Ayrton está como uma pessoa onipresente. O filme tem 1h30. E eu falo da cultura do Estado, né? Aí a cultura nós tivemos como foco em 2 cidades, Natividade e Almas, com catira, com folias, com tambor. Então, o documentário não é só um doc histórico, não é? Ele fala sobre as belezas do Tocantins e sobre a cultura do Tocantins. A gente está falando. E eu falo também, no kart, as pessoas que alicerçaram a carreira do Ayrton. Né? O Tchê, que era o mecânico dele, que eu cuidava do motor dele, que era o espanhol, cuidava do motor dele, que é o papa do kart, já é morto, mas os filhos continuam trabalhando, depoimento dos filhos, aí tem umas cenas muito tocantes, e o Robertinho, que foi o mecânico dele, que tinha inclusive o projeto de fazer um carro de Fórmula 1 com ele. Vicentini, qual foi a maior dificuldade que você encontrou para filmar esse documentário? Não, para filmar, a maior dificuldade foi conseguir dinheiro, foi ter dinheiro. O resto é fácil. Não, tirando o dinheiro, que é a dificuldade de sempre, né? Aqui, a gente tem, sim, você tinha dificuldade de dinheiro. Então, por exemplo, vamos falar depois, daqui a pouco eu vou pedir para você, para a gente conversar da Maricota. A Maricota é uma Kombi que era o único automóvel que eu podia comprar para uma equipe de 9 pessoas para vir para o Tocantins, com equipamento. Eu botei um bagageiro nela e saímos de São Paulo e está aqui. Rodamos 8.000 quilômetros aqui no estado, conhecemos os lugares. Então essa Maricota é real? É real. Não é só esse livro que você A Maricota está mais famosa aqui, eu tenho página inteira do Jornal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Aliás, você vai lançar relançou esse livro aqui na semana passada aqui em Palmas. Eu fechei um acordo com a livraria Leitura do Shopping Capim Dourado. Meus livros, são 6 livros, e a gente está inscrevendo em festivais do mundo. Estamos à disposição para ouvir os empresários que tenham uma sensibilidade artística que possa nos ajudar a distribuir esse filme. Nossa intenção é lançar o filme ainda esse ano, até o final do ano, no Japão primeiro. Aí depois a gente vai ver a sequência para o Brasil só o ano que vem, no cinema. Vicentini, você trabalhou muito tempo em televisão. A gente estava falando aqui sobre Plínio Marcos. Plínio Marcos foi um dos grandes teatrólogos do país, né? E trabalhou também, muito na televisão também. Televisão também. TV né? Excelsior, TV Tupi. Ele está na vanguarda aí do teatro brasileiro. E você também foi ator de teatro e de televisão e diretor de TV. Conte um pouco sua vida, Vicentini. Você trabalhou na Globo, no SBT. De que novelas você dirigiu, participou? Na televisão eu não quero dirigir, não. Não. Você trabalha 20 horas por dia e é 1 ano e meio cada telenovela. Na televisão eu não quero dirigir. Não tenho mais idade para isso, não. Escrever, estou em negociação aí para escrever uma minissérie inspirado em um livro meu, tá? Mas eu fiz muitas novelas, fiz algumas. No SBT está passando na Netflix agora, é sucesso, é top 5 da Netflix. Acho que aqui no estado é top 3 da Netflix, Cúmplice de um Resgate. Que eu fiz um personagem muito, muito legal, muito engraçado, do núcleo cômico da novela, Cúmplice de um Resgate, o Giuseppe, o italiano Giuseppe Madonna, Dio Santo, Bambini, olha só. E eu tô aqui no SBT, né? E na Globo eu fiz alguns sucessos, como Avenida Brasil, né? Eu representei o Serjão, fui contratado para fazer 1 mês só do personagem, e o personagem emplacou tanto que eu fiquei a novela inteira, né? O que fala mais alto, o ator ou o diretor? Se você não tiver paixão em qualquer coisa que você faça, se você não tiver paixão por aquilo que você faz, desista, vai fazer outra coisa. Mesmo que você seja um escriturário, você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Você tem que ser apaixonado, você tem que ser o melhor por aquilo que você faz. Vicentini, depois de Ayrton Senna e Meninices, e depois da Maricota ter chegado do estado, aí que você pode acessar e comprar aí nas livrarias ou nas redes sociais,
O que você projeta para este ano de 2022 ou para 2023? Me permita fazer uma correção do título. É Ayrton Meninices no Coração do Brasil. Certo. O Senna não está porque ele não era conhecido ainda. Ayrton Meninices no Coração do Brasil. Ayrton Meninices no Coração do Brasil, porque o Senna só foi na Fórmula 1. Né? Eu estou fazendo já um projeto que eu acho de grande valia, que é aquilo que você estava falando, Luiz, da questão do conhecimento. Eu estou fazendo um projeto com escolas, desde o ensino fundamental, desde o primeiro ano até a universidade, que é ensinar a escrever uma obra de ficção. Então, eu estou desenvolvendo isso, eu vou lançar um livro no futuro. Eu criei uma técnica a partir do estudo, desde do paradigma aristotélico até agora, o paradigma do herói, que é a Bíblia de Hollywood, sobre o ato de escrever. Eu fiz um apanhado de todos os grandes especialistas no assunto e criei uma coisa muito brasileira, com humor, que é o aprender brincando. Então, eu faço uma palestra de 50 minutos, 60 minutos, sobre a história do paradigma, brincando. E criei um macete que as pessoas nunca mais esquecem, a fórmula. É uma receita de bolo. O americano criou isso, é fantástico. O que você diria a essas pessoas que estão começando aqui do Estado na área de documentário? Ser persistente, acreditar sempre. Vocês têm no Estado uma das paisagens mais bonitas do Brasil. Vocês têm um dos cenários mais bonitos do Brasil. Eu estou conversando com o Goiani, e eu vou começar a escrever um western para fazer aqui, ficção. Né? Um bang-bang para fazer aqui, um bang-bang tocantinense. Vamos fazer logo. Não vai demorar para a gente fazer isso, não. E hoje você vê um bang-bang, você tem que ir lá no YouTube, né? Não, ainda tem coisas que está acontecendo aí, o pessoal está dando outra versão, outra roupagem. Eu estou fazendo umas anotações de fazer um macarone tocantinense aqui de bang-bang. Vamos ver o que acontece. Mas matéria-prima você tem muito. A história do Tocantins, ela tem muito de cangaço. Cangaço não, eles chamavam de subversivo, os caras, ela em Pedro Afonso, tem, né? Tem cangaço Boa também. Vista, né? Dianópolis, né? O pessoal de Lampião fugiu para cá para fugir da polícia. Muita gente do Lampião é. fugiu para cá para fugir da polícia ali. Já estou levantando esse material aí, a gente já está... Goianira é um expert no assunto e ele conta causos bastante interessantes. Claro. Vem cá, Goiani, vem cá. Sei que todo mundo já conhece Goiani, mas Goiani é... Né? Vamos ver se a gente traz esse faroeste do... Nós temos uma riqueza infindável aqui. Nós estamos com um projeto de contar a grande história das ligas camponesas, que isso foi um barulho grande na década de 60, na região de Dianópolis, aí, na região de Rio da Conceição, né, que foi notícia internacional. Então, isso vai ser muito importante. O Goiânia, está faltando o dono do bar, do boteco lá. Vai lá que você fica melhor para a câmera, ó. Você tá... Não, aí, ó. Nós estamos falando desse rádio aqui. Aí você tem que falar mais alto um pouquinho. Eu assisti demais o Moraes César, né? Na Rádio Branco Central de Goiânia. E esse radinho aqui, com certeza, foi sintonizado muitas e muitas vezes no Repórter S da Globo, né? Temperão Domingo, né? O Goiânia foi também cantor, gravou LPs, né? Quer dizer, na época tinha. Conheço, já ouvi as músicas dele todas. E hoje ele está com o cabelo cortado, como se fosse cantor agora, né? Dá um corte de cabelo. Goiânia, a gente agradece você, agradece, viu, Vicentino? Assim, a participação de vocês dois aqui do programa é importante, a gente acrescenta ao programa e ao Estado, né? Porque vocês estão retratando aí coisas que são nossas, né? E nosso programa Coisa Nossa, justamente para retratar essas coisas do Estado do Tocantins, para contribuir para essa nossa história. Uma coisa importante, a música de abertura do filme é de um tocantinense, o Rosa Clever Petersen, cantado junto com o Doriran, com Dorivan. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco.